meu marido por trás das câmeras filmando. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre percussão, sobre ritmo, sobre tudo isso que envolve esse universo que é tão misterioso para quem é iniciante, até para quem não é iniciante, né? Tem muita gente que tem muitas dúvidas e a gente nem sempre tem um músico por perto para estar orientando. E aí a gente fica lá escutando o CD, imaginando o que pode ou não pode ser, o que é, o que não é. Então eu chamei o René hoje para ajudar a gente sobre isso, tá? Queria que você falasse um pouco sobre ritmo, sobre o que é o ritmo, na verdade, numa música, e tudo isso que envolve ritmo. Bom, meu nome é René, o meu contato com a percussão começou em 1998. Eu comecei tocando snood, que são aqueles símbolos de dedo, até trouxe aqui, o ritmo. E o ritmo, na verdade, ele é uma junção de toques, né, de cadências e acentuações num determinado espaço de tempo. A função do ritmo, de uma certa forma, é colocar ordem, né, dentro da parte sonora. Você tem parte harmônica, mas é o ritmo que determina a ordem em qualquer música que seja. Né, a parte de percussão, bateria, mais ou menos a base. É como se a gente tivesse, por exemplo, um desfile de carnaval, você tem o carro alegórico. A base do carro alegórico é o ritmo. É o que dá a noção de tempo, a vida. Isso. E é por onde a bailarina se norteia também, né? É o ritmo que vai determinar para vocês a intensidade do passo, a intensidade do pisar no chão. Muito hoje em dia se fala do pisa no dum, né? Todo mundo fala pisa no dum, pisa no dum. E muita bailarina não sabe o que é esse pisar no dum, né? Que é pisar no tempo. Faz um dum aí pra eu mostrar para nós. O dum dentro do toque na percussão árabe, o dum é um dos toques mais fortes, né? Então, por exemplo, você tem o balad ele é composto da seguinte maneira: dum, dum, tacatá, dum, tacatá, taca, dum, tacatá, dum, tacatá. Quando fala pisa no dum ou se orienta pelo dum, é esse dum do ritmo que está sendo relacionado. Então, esse toque aqui é o dum. Isso, então, quando a gente fala pisa no dum, quando fala uma professora falar para vocês isso, ou vocês escutarem isso em algum lugar, é tentar levantar o pé, tem que fazer, né? Então, gente, eu vou demonstrar aqui para vocês como seria o tal os efeitos especiais. O que é pisar no dum? Quando ele faz esse tururu, que vocês chamam esse de tururu de quê? De floreio. De floreio. Tururu, então, da cor. Isso, esse o floreio é onde a bailarina vai estar levantando o pé, entendeu? Então é como se ela estivesse tampando, dum tá aqui embaixo, tá? Agora não quer dizer que porque fala pisa no dum, fica aquelas bailarinas pesadas, né? Vê aquelas meninas que não levantam o pé. Caso não levanta o pé com medo do tempo do floreio ser curto demais, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, tá? Então, gente, vamos lá, mais uma dica do René. Pode falar, René. Bom, uma coisa que eu vejo acontecer muito em relação ao conhecimento dos ritmos da dança do ventre, em relação às bailarinas, é que uma das maneiras mais fáceis de se aprender o ritmo é cantando a essência do ritmo, né? Então, utilizando sempre, quando a gente vai falar de algum ritmo árabe, a gente vai estar sempre utilizando o toque do derbak, né? A nomenclatura de toque. Então, a gente vai falar dum, taquitá, taquitá, então, dum, taquitá, taquitá, dum, taquitá, dum.
Isso aqui é a essência do ballad, né? Então quando você vai cantar o ballad, você pensa dum, dum, taca, dum, taca, dum, dum. Uma coisa que acontece muito, que dependendo de região, de país árabe ou estilo, a maneira de se tocar o ballad, a maneira de se fazer uma virada, de se preencher um silêncio ou um floreio, muda muito já de acordo com o derbaquista para derbaquista, que dirá ainda mais de região para região. Até os nomes mudam. Né? Você tem, por exemplo, países que chamam esse ritmo aqui de marfuf, tem outros países que chamam de lef e assim por diante. Então, uma coisa para a bailarina não se perder, principalmente as bailarinas que estão começando, é procurar estudar cada ritmo, pelo menos os ritmos mais comuns, né, que são utilizados, e gravar o ritmo cantando sempre o ritmo. Aí fica muito fácil, né? Uma coisa que é muito importante para a gente ter em mente é que todo ritmo ele vai ter sempre uma acentuação, e essa acentuação normalmente é muito próxima, ou o próprio dum é a acentuação. Então se você começar a perceber em cada ritmo onde é que tem o dum, onde é que está mais forte, fica muito mais fácil de identificar quando estiver tocando com uma música, com outros instrumentos de percussão em cima. A orientação é buscar sempre o dum. E parece que de tempo em tempo o nome muda. Eu lembro quando eu comecei a gente falava ballad de um dum, a Andrea deve ter aprendido assim comigo. Ballad de um dum, ballad de dois dum. Só que hoje, estudando, eu vejo que é muito de região mesmo. Exatamente. Vai mudando de região, né? O libanês fala de um jeito, um egípcio fala de outro jeito. E tem até aquela coisa também, né? Porque aqui no Brasil não se tinha muito contato, né? Pelo menos assim, os músicos, né, árabes, a comunidade árabe, não tinham o espaço que tem hoje com a dança do ventre. Então, de uma certa forma, digamos assim, o Canacarim em São Paulo foi meio que pioneiro, tinha, acho que era no Rio de Janeiro, o restaurante Porta Aberta, também muito antigo, que tinha show de dança do ventre, esse tipo de coisa. Então, é comum haver muita confusão, né? Não só em relação ao nome de ritmo, versão, por exemplo. O ballad é isso aqui. Então, talvez o que exista é uma confusão com o maçom, que é. Já vi muito em São Paulo acontecer isso, o pessoal chamava o maçom de ballad de umbu. É isso mesmo. Falar sobre frase. Quando eu vou dar aula para iniciante, a gente fala muito sobre vai fazer tal passo nas 2 primeiras frases, nas 3 primeiras frases e tal. E aí, quem não está ainda muito conectado a esse universo se perde, né? Então, eu queria que você falasse o que é a frase para muitos. Esse termo utilizado para a frase, na verdade, é para você determinar a repetição, a quantidade de repetição. Né? Uma coisa que é comum, né, em música árabe é você tem o toque do ritmo, normalmente você vai ter aquele toque no mínimo 4 vezes. No seu trabalho, com frase de 4, frase de 8. Você vai ter um ballad, por exemplo, antes de uma virada, uma mudança para um outro ritmo, ou um floreio, você vai ter uma quantidade de vezes que aquele ritmo vai ser tocado. Então, normalmente se toca ou 4 vezes, ou 8 vezes, ou 12, ou 16, assim por diante. Então, essa quantidade de repetição é que é chamada de frase, né? Você tem os bloquinhos. Né? E tem derbaquista que pega numa linha ímpar e outros numa linha par, né? Você reparou? Isso é uma impressão minha de bailarina. Não, isso pode acontecer. Normalmente, né, a orientação é para par. Para par. 4, 8. Mas eu já peguei uns ímpares, bem doido, na verdade. É até interessante, por exemplo, para a bailarina, porque se acontece muito, né? Você tem um solo de derbaque, você não vai ter só um ritmo estruturado nesse solo. Normalmente você trabalha com 3, 4, 5, 6 ritmos diferentes, às vezes até em tempo diferente, beat diferente, acentuação. Então, às vezes a bailarina está lá, está no meio de um falar, né, que é um ritmo mais corrido, enérgico, e de repente vai cair para um shift step, que é um ritmo mais lento. Né? Então, normalmente você tem na primeira frase, o primeiro toque do ritmo, às vezes a bailarina, não que ela se perca, mas ela vai ter que adaptar o movimento que ela está fazendo para o próximo, né? Adequar do beat, do tempo, para a batida e assim por diante. Então ela vai pegar lá o laboratório, na biblioteca de movimento, interpretação, tudo para passar para um outro ritmo. Então
Então, normalmente na primeira frase, é legal que você tenha mais 2, 3, porque aí já dá para... Isso mesmo. Inclusive, depois eu até vou explicar para vocês mais sobre percussão ao vivo e tal, e por onde a bailarina se orienta, mas é bem isso mesmo. A primeira frase a gente vê o que é e repete ali. Aí é onde eu dou uma sacada, porque eu já peguei derbaquista que tocava tudo 4, eu já peguei derbaquista que tocava tudo par, já peguei uns doidos que tocava 3, já peguei uns doidos que tocava uma vez só. Então assim, aí onde eu, Cecília, que não é uma regra, se orienta, né? Então a primeira frase eu vejo o que ele vai fazer, na segunda eu repito, aí na terceira, pelo começo você já sabe se ele vai repetir ou não, se você troca ou não. E aí é onde você tem que ter aqueles esquemas de pose, né? Faz a finalização. Então, mas depois eu vou mostrar pra vocês como que funciona isso, pra vocês não ficarem perdidas. E o floreio? Bom, o floreio varia também muito de derbaquista para derbaquista, né? O floreio, na verdade, ele não é uma regra, ou ele não está determinadamente inserido em algum ritmo. O floreio nada mais é do que você utilizar, por exemplo, o tempo do ritmo, né, o beat, a acentuação do ritmo, e fazer uma interpretação sua. Né, colocar, é o momento de mostrar um pouco ou de conhecimento, de virtuosidade, de sensibilidade, seja o que for, dentro da parte de ritmo. Então varia muito de derbaquista para derbaquista, varia muito também de região, né? Existem estilos, né? Estilo sírio-libanês, estilo egípcio, turco, persa e assim por diante. E nos floreios, gente, esse floreio que a gente fala é onde vocês vão colocar o braço, é onde vai colocar a cabeça, é onde vai fazer uma jogadinha de cabelo, é onde você vai colocar um elementinho a mais, porque tem muita gente que acha que percussão, vou dançar um solo de derbaque, eu vou dançar uma percussão em geral, e eu vou ficar só tremendo. E é muito chato você assistir uma bailarina que só treme, porque pensa, é 4, 5 minutos, né, só de tremido, e isso é muito cansativo de você assistir. Enfadonho também. Então é onde a gente faz essas mesclinhas. Você faz um pouquinho para demonstrar para ela? Faço. Uma coisa que eu queria acrescentar, por isso que é muito importante a bailarina não só estudar, né, a dança em si, mas como aprofundar um pouco dentro da cultura, do folclore, principalmente por conta de a gente ter tanta música e dança folclórica dentro da dança do leite, né? Mas na parte de ritmos, estudar os ritmos, hoje a gente tem diversos sites aí com o nome dos ritmos como exemplo, em áudio, com interpretação, esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, quando começar a fazer apresentação com um derbaquista ao vivo, né, procurar ter uma certa intimidade, familiaridade com o derbaquista, né, ensaiar junto, estudar junto, porque com o tempo você vai saber como é que ele faz o floreio, como é que ele vai interpretar. Então isso te dá uma abertura, te dá mais segurança, te dá mais possibilidade de você ir criando, acrescentando coisas diferentes dentro dessa apresentação. É só enriquece. Gente, isso foi um trovão, tá? E isso que você falou de conhecer o derbaquista é muito legal, porque pelo menos você tem um mínimo de contato com ele, igual você. Você é uma pessoa que não tem medo, né? Tocou, eu já sei, porque eu já conheço o tempo, eu já sei qual vai ser a levada. Mas toda vez que eu vou a primeira vez, eu fico assim, sempre querendo escutar ele tocando, para eu entender o tempo da virada, o tempo de tudo. Isso é muito importante. Agora, eu como professora, eu não deixo uma aluna minha que tem... não é não deixar por maldade, mas é não deixar por ela não entender ainda, entendeu? 2, 3 meses de dança, a menina ainda não consegue, gente, dançar uma música ao vivo, tá? Ela vai porque ela vai no instinto, ela vai marcar o tempo, isso aí ela vai no instinto mesmo, então ela vai conseguir. Mas ela ainda não tem um domínio do ritmo e tal, até porque com 2, 3 meses de dança, uma professora ainda nem conseguiu chegar na parte de ritmo na aula. Porque é muita informação antes disso também. Então, o que eu vejo muito é isso, muita menina nova, a Andréa que dá aula também até pode falar, e ela põe a música e fala, põe aí que eu vou dançar. E aí no que vou dançar, o que ela faz? Tremido. Ou então vai dançar bengala, né? Aconteceu isso uma vez. O risco dela dançar bengala, vamos ver outra coisa. Aconteceu isso uma vez, eu estava num evento, e aí parou uma bailarina do meu lado, vestidinha com a
grupinho De de sair? saíde. Eu falei, pô, que legal, vai rolar uma saída. Ela parou, me olhou assim, me olhou feio. Não, vou dançar bengala. Boa dança. Beleza, vai lá, né? Então você toca um pouquinho pra mim sobre ritmo, frase. Quer fazer um solinho pequenininho? Um solinho pequenininho para os meninos